Fala pessoal, bem-vindos ao FAQ Lucidez, mais lucidez na sua vida? Aê, Ah não, tem que ser animado, vai. Mais nada lucidez na como sua vida? plim, como todos os últimos facs, tem que ter o plim, Pessoal, deve ter uma vinheta. este FAQ é um FAQ de perguntas Perguntas? bem fofas de duas pessoas Não são que, s- fofas. que são bem queridas. Olha, são os É, queridos? é que você não conhece eles, mas eles são lindos. Ah, então tá bom. E a gente vai fazer com o máximo carinho possível, porque eles são muito fofos. Legal. E vamos às perguntas? As perguntas. Primeira pergunta. Certo dia, o Nego e eu nos questionamos sobre a visão do espiritismo sobre a teoria da evolução de Darwin, uma vez que a maioria, se não todas, as religiões são contra. Então, o que, que o espiritismo diz sobre a evolução segundo Darwin? Certo. Então, Nego e eu, ô Panda, que saudade de você, Panda. E o Nego, que saudade de você, hein, Nego. Quanto tempo? Mas vamos lá. Pessoal, o Espiritismo ele é ciência. Ele não é ciência exata, mas ele é todo o resto do significado da ciência. Então, o Espiritismo ele também é ciência por ter um relacionamento muito entrelaçado com a própria ciência. E nessa visão não é diferente. Então, diferente das outras religiões que são, como é que é? Aquelas religiões do criacionismo. O espiritismo, ele se entrelaça absurdamente com a teoria da evolução. Na verdade, ele mostra que ela precisa acontecer porque a matéria, ela está aqui para desenvolver um papel sobre o espírito. Então, primeiro que não tem nenhum problema a teoria da evolução de Darwin existir. Na verdade, ela é uma das principais ferramentas. Na verdade, ela é só uma constatação do que acontece no processo de evolução de tudo no universo. Tudo no universo evolui, tanto a parte espiritual como a parte material. E a evolução de Darwin, o que Darwin constatou foi apenas um mecanismo pelo qual a matéria também evolui. No caso da mutação genética que faz com que o mais adaptável sobreviva, isso é apenas uma relação de causa e efeito natural que acontece na matéria. Só que essas mutações, elas não são aleatórias, ou algumas devem, é natural que algumas sejam. Mas existe um compromisso muito grande com a espiritualidade por trás para trazer não uma vulnerabilidade da matéria, sabe? Que nem você pega uma espécie lá, a espécie teve uma alteração e acabou. Então existe um compromisso muito maior da espiritualidade com essas espécies. Por quê? Porque essas espécies são o nosso passado. Pelo Espiritismo a gente aprende que o homem ele evoluiu do animal, certo? Ele teve uma experiência, uma experimentação na, na pele do animal. Então, são os nossos antepassados espirituais, só que num tempo muito longínquo para trás. Então, não existe nenhum problema com o espiritismo, na verdade ele apenas valida o que Darwin falou, certo? Desse compromisso da matéria e desse aspecto da matéria. É bem tranquilo, assim. Não tem nem como falsear isso, né? Então, hoje o cara que fala que não, que vai contra a teoria de Darwin é estranho, né? Essa é uma das formas, um dos motivos porque tem muito céticos. Uhum. Porque a teoria de Darwin, ela tá aí de uma forma absurda. Como é que... Só que a questão é que não existe nenhum problema dela com a realidade espiritual, com a criação do espírito por Deus e com toda essa sistemática, esse relacionamento. Elas caminham É junto. só um aspecto. Eu vejo com uma naturalidade tão absurda. É como se fosse apenas uma particularidade do mundo material. Como se fosse, vai, a lei da gravidade. Essa aí é uma lei que acontece, que foi pesquisada.
O problema das outras religiões é que são criacionistas e que daí acaba tudo, né? Tudo fica sempre naquela questão de Adão e Eva, e essa é uma acreditar nisso ao pé da letra é muito frágil. Fica Não tem muito sem base. respostas. Não é que não tem base, porque acredita a ferro e fogo na Bíblia, a base tá ali. Se tá dito ali que foi assim, não tem como ir contra. Então, mais ou menos, porque assim, o próprio Chico, né, naquele Pinga Fogo, Uhum. ele acaba questionando algumas coisas. Por exemplo, se Adão e Eva eram as primeiras pessoas, logo depois na Bíblia, o filho lá, o Sete, do Adão e Eva, ele casa com uma outra pessoa de uma outra aldeia. Pô, mas se eles eram os primeiros, como é que ele casa com... Uhum. Então era um alienígena? Era um androide? Então assim, é simbólico, né? Se você acreditar na Bíblia ao pé da letra, ou como a Bíblia sendo, sabe, não tendo alteração, sendo exatamente aquilo, na vertente espírita, a Bíblia é um livro de psicografia. É um livro inspirado por espíritos que tentaram e tentam direcionar a Terra e a humanidade para o bem, certo? Só que um livro inspirado, mesmo que muito bem inspirado, conta com erros, conta com, né, com o animismo, que é a parte do médium dada à obra. Então tem tudo isso, né? Se você acreditar ao pé da letra sem raciocinar um pouco, você vai ficar fragilizado com essa questão. Isso em qualquer leitura, até nas espíritas. Sim, é o que o Espiritismo ele fala, ó, contesta. Você precisa contestar, né? E também essa é uma das outras um dos outros fatores do Espiritismo não ser uma religião como as outras, porque assim, a gente não tem hierarquia e não tem órgão fiscalizador. Se o tiozinho da batatinha ali quiser abrir um centro espírita, ele vai abrir e isso é aceito. Por quê? Porque quem sabe ele não está certo. Então não existe essa coação de... Não deveria existir, a doutrina coloca que não deve existir nenhuma coação à forma de manifestação do espiritismo. Só que isso tem que estar no crivo da razão, né? Uhum. Se o cara começar a viajar, ele pode até fazer, mas... Para não ter esse tipo de coisa, você não pode pensar isso porque está errado. Pô, mas questiona. Por quê? Então assim, o espiritismo ele é bem show de bola nisso também, com a teoria da evolução. Ele se adequa absurdamente e mostra o compromisso que existe na matéria, pulindo o espírito. Ele precisa dessa experimentação, né? Um sobre o outro se derramam. O mundo espiritual é o que existe e pré-existe a tudo. Ele poderia existir sem o mundo material, mas essa existência do mundo material é absurdamente necessária para que se evolua o espírito. Bom, próximo. Próxima pergunta. A outra pergunta é: qual a relação entre a condição financeira e espiritual do ser que vem à Terra? Se é que isso tem alguma relação. Me questionei isso me deparando com uma senhora que todos os dias me pede ajuda no mesmo lugar do bairro. Imagino que o espírito reencarna numa condição desfavorável, deve ter que aprender algo. O que poderia ser? Beijos, gato. Pandinha. Ai, Panda, que saudade dos nossos momentos. E tem o Nego também. Eu nego também. Ah, o Eu Nego. não conheço o Panda, eu nego. Nego é um negão. Que bom, o apelido confere, então. Eu preciso dar um afago nesse Nego, né, Negro? Seu gostoso, lindo. Então, vamos lá. Tudo, na verdade, é pra gente crescer. Na verdade, assim, é que isso acaba passando. É natural, né? A gente, por exemplo, se acostuma às maravilhas do mundo. Então, quando a gente era criança, a gente via, por exemplo, a lua, as estrelas e ficava, ou sabe, alguma coisa nova, ficava maravilhado. Depois você simplesmente acostuma. Então a gente acostuma com a vida. Mas a gente não percebe que a vida, ela
além dela ser absurdamente maluca e doida, a gente está aqui para evoluir. Então o que acontece? Tudo é utilizado para favorecer a nossa evolução. E um dos fatores mais utilizados para isso é a condição financeira, certo? Então, um dos principais desafios é quando o cara tem muito dinheiro. Então, nascer numa família rica é uma das piores provações. Por quê? Porque ele vai catalisar todas os desejos. As É, vicissitudes vai tendo. é complicado, vai ficar aquela coisa. Vai ser fácil de realizar alguma coisa. Na verdade ele é mais livre. Na verdade, quando você tem dinheiro, você aumenta o seu livre-arbítrio. Porque você tem mais chance da tua vontade de se determinar porque você tem dinheiro. Muitas vezes você não tem dinheiro, você não vai, né? Fazer porque não dá. Senão você vai ter que roubar um banco. Aí fica muito complicado por causa das consequências. Então seu livre-arbítrio é coagido e você não faz. Agora, a questão financeira existe também aquela questão, por exemplo, pessoas que nasceram com um bumbumzinho virado para a lua, né? Pessoas que tudo dá certo, elas fazem qualquer empresa que elas, sabe, que elas tentam, não empresa econômica, empresa sabe, quando você faz alguma coisa e dá certo? Então, não entendi o termo, mas deu pra entender. É um termo burro, porque eu penso de uma forma burra. Então, isso de uma maneira burra. eu tô fazendo isso de uma maneira burra, mas tudo bem. Então, só que tem aquelas pessoas que acontece ao contrário. Isso não é por acaso. Isso tudo são repercussões do que ela foi e do que ela precisa ser. Mas também ela não pode jogar pro alto e falar só que deu errado é porque a espiritualidade não quer. E desistir de tentar. Então, mas aí é uma resposta que ela vai dar àquela situação, né? Que nem tem uma história muito bacana que é assim, como é que é? O cara, em vida, ele ficava, eu acho que ele tinha, legal, olha que legal, o cara tinha um problema na perna, eu ouvi essa história no centro espírita, ele tinha um problema na perna, não sarava, e era um cara assim que, ele tava no centro, queria ajuda, e beleza, aí o pessoal foi conversar com os espíritos, para verificar por que não sarava a bendita perna do cara, certo? Aí quando eles foram conversar, os espíritos se comunicaram e disseram que esse rapaz aí, que estava com a perna ruim, ele era extremamente infiel. E ele não estava conduzindo a sua infidelidade por causa da situação da perna dele. E que ele em sonho, né, quando a gente sonha, quando a gente dorme, a gente se desdobra e tem uma relação bem viva com os espíritos, apesar de a gente não conseguir reter isso quando acorda, ele disse que não queria ser curado, porque isso prejudicaria aquele momento dele. Porque ele sabia que ele só estava se mantendo naquela situação por causa da perna ruim dele. Então a nossa postura aqui, achando que é tudo, é muito diferente quando a gente está, por exemplo, fora do corpo, que a gente tem uma expansão consciencial muito maior, principalmente do que a gente se propôs a fazer quando veio para cá. E a gente fala, não quero, eu quero manter nessa posição. Eu posso aí, acordado, né, em vigília tal, falar que não quero, que minha vida está ruim, mas eu sei que isso é importante para mim. Então, o que acontece? No corpo, o cara, fora do corpo, o cara fala, não, eu preciso disso. E muitas vezes é o que acontece também. A vida ela vai te dar uma resposta com a qual você, com o compromisso na qual você estabeleceu antes de vir. Né? No caso de uma doença ou de uma condição financeira. Se durante a vida você não quiser, aí já foi. Então, aí tem aquela pessoa que não prospera. Tem muitas pessoas que têm essa questão. Elas simplesmente não prosperam. E tudo isso está ligado com o que a pessoa é também. A gente não pode colocar também tudo no lado espiritual. Os espíritos eles não vão coagir você, por exemplo, de ficar rico.
certo? É lógico que, se dependendo dos seus méritos, ficar rico vai ficar mais difícil. Mas se você for focado e obstinado nisso, você vai ter essa resposta, certo? Seria extremamente injusto se isso não acontecesse assim, né? Mas aí você vê essa pessoa aí que você falou que sempre pede dinheiro e tal. Ela tem as limitações dela. As limitações num contexto bem ampliado. Por que ela está nessa situação? Por que ela não conseguiu sair dessa situação? Porque ela é de uma determinada forma. Ela não consegue, talvez, é, por exemplo, não sei se ela tem algum problema de saúde, né? Isso já é um traço muito provavelmente do que ela trouxe na vida anterior, do que ela fez com o corpo dela na vida anterior, ou a parte psicológica dela, sabe? É, a inteligência emocional dela para lidar com dificuldades. Que nem você pega um mendigo. Muitos mendigos estão extremamente satisfeitos com a vida que têm. Eles não querem sair dali. Por quê? Porque eles não querem enfrentar a realidade, assim. Eles não querem ter que dar satisfação para a família, ter que arranjar um trabalho. Eles não querem. Eles, ó, para mim aqui tá bom. Por que eles estão assim? Será que a vida está é, forçando eles a ficarem pobres? Não, isso é uma coisa que eles não conseguem se adequar à realidade da sociedade. Então, tudo é utilizado para a gente evoluir. E para. Até tem uma questão interessante: o cérebro. O que é o cérebro? O pensamento e todas essas questões, elas não estão no cérebro, elas estão no espírito. O cérebro ele funciona como uma interface entre o espírito e essa parte do corpo, essa parte material, da sensibilidade, dos meios, dos sentidos. Então, o cérebro é toda essa interface extremamente complexa para intermediar um e outro. Ele também serve para, por exemplo, dar uma cortada em algumas habilidades. Então você pega, imagina Shakespeare. O cara era um músico exemplar, né? Exemplar não. Ele não era músico, Shakespeare? Fala um músico aí. Escrevia? Bah. Então esquece essa parte. Pega um músico bom aí. Tipo o Batman. O Batman tocava piano absurdamente. Muito bom. Só que se ele voltasse na próxima encarnação com essa questão musical, esse talento musical habilitado, ele provavelmente teria o mesmo direcionamento da vida. Ele ia ficar tocando piano igual louco, as pessoas iam pirar, ele ia acabar a experimentar desafios e provas semelhantes. Então o que eles fazem? Dão uma cortada nessa habilidade. Então nós temos várias habilidades prostradas, sabe? Cortadas para estimular outras e estimular outras situações. Então tudo serve para promover para a gente um melhor cenário para evolução, para evoluir. Então, se vocês acham que vocês estão aqui para ser feliz, isso também é verdade. Mas o foco é evoluir, aprimorar-se como consciência. Mas evoluir é ser feliz, então. É que o ser feliz é a consequência, né? Sim. O ser feliz material, realmente. O ser feliz material Nunca vai ser o objetivo. não dá, né? Lógico que a gente precisa de... Agora, quando o foco for esse, uma hora vai... na verdade, assim, olha que legal. Se você pegar qualquer pessoa, qualquer velho carcomido lá, pega aqueles velhos que estão com o olho caindo, assim, e pergunta pra ele sobre as coisas da vida, sobre o que é importante. Mano, a resposta é sempre a mesma. Você não vai encontrar o cara falando... sabe, ele vai sempre ponderar coisas que são... que tocam o sentimento, que tocam o relacionamento, a família. Não, comprei um carro e tal, porque ele vai ver que tudo isso é fumaça. É uma felicidade em cima da fumaça. E se desfaz absurdamente rápido. E é isso. Então a condição financeira dela, com certeza, assim, ela não é e não está vinculada, no caso, ela não pode ser rica, ela não pode ter dinheiro. É uma consequência do que a pessoa é.
Agora, algumas ajudas, assim, algumas facilidades podem acontecer por causa dos méritos anteriores da pessoa, né? Tem pessoas que qualquer coisa que fazem dão certo. Isso não é à toa. É um, é um bagulho muito louco. E aí, o que você acha? Acho que eu respondi ou enrolei pra caramba? Rolou pra caramba, mas respondeu. Pandinha, mande outras perguntas. Eu adoro você. E nego, quanto tempo nós não nos amamos? Por favor, né? Tá Volta esse ligado? amor. Volte a me amar. Pô, É. nego, volte a me amar. Você tá indo atrás de uma vicissitude, né? Ah, mas essa é uma vicissitude Não, do vocês se amam. coração. Vocês se amam, tá bom. Tá bom. Se se amam, pode. Beleza? Mais alguma coisa? Acho que não, fechou. As perguntas fecharam. Fechou, pessoal? É Fechou. isso aí. Críticas, sugestões. Sejam felizes. Vejam o nosso FAQ, não vejam. Vão lá na padaria tomar um sorvetinho. E qualquer coisa, mandem dúvidas para nós. Um Certo. abraço. fac.lucidez@gmail.com, certo? Exatamente, garoto. Beijo na bunda, seus E lindos. um abraço por trás. Seus lindos.